A paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Márcio Gomes e gostaria de compartilhar com os irmãos um tema bem interessante nesta manhã de segunda-feira, dia 28 de 10 de 2019. A pergunta é, iniciar logo com uma pergunta. A pergunta é, o que a igreja está fazendo com os dízimos e ofertas, né? Será que as igrejas realmente elas fazem o uso devido dos dízimos de acordo com as Escrituras? Da mesma forma que a igreja usa textos bíblicos, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, para justificar os dízimos e as ofertas, será que ela também compartilha, né, do uso do dízimo, assim como era feito lá no Velho Testamento e como era feito também no Novo Testamento? Essa distribuição desse dízimo é feita de acordo com as Escrituras? De antemão, gostaria de dizer para os irmãos que sim, eu sou favorável aos dízimos e ofertas, até porque sem os dízimos e sem as ofertas, as igrejas não estariam abertas, né? Nós sabemos que nossas igrejas precisam pagar suas despesas, né? Suas conta de luz, né? Manter os seus pastores, né? Os missionários. Então são as nossas ofertas que mantêm o trabalho da igreja funcionando, né? A dinâmica da igreja. E o dízimo, né, nós sabemos que o dízimo é uma questão de fé, né, e responsabilidade também do cristão, né? Eu costumo dizer que nós damos o dízimo não para ser abençoado, né, como muitos pastores usam desse argumento para arrancar dinheiro das pessoas, de que as portas dos céus vão se abrir sobre sua vida. Até porque, se fosse assim, nenhum dizimista passaria necessidade, não é verdade? E eu conheço muitos dizimistas, inclusive eu já dei cesta básica para pessoas que foram dizimistas, né, anos e estavam passando por necessidade, né? Então, o dízimo nós damos não é para ser abençoado, não é uma barganha com Deus. Eu dou e Deus vai me retribuir, não. Eu sou dizimista porque Deus já me abençoou, né? Deus me abençoou. Então eu pego uma parte daquela bênção dos 100% que Deus me deu, eu pego uma pequena parte e devolvo, né, para que a igreja terrena possa continuar aberta. Beleza? Mas vamos lá. E lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, Paulo diz assim, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, né, ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, as nossas ofertas, nosso dízimo tem que ser dado com a alegria. Você vê que no Novo Testamento a gente vê a preocupação de Paulo. A gente vê várias igrejas locais no primeiro século, elas também recolheram as ofertas para ajudar igrejas que estavam passando necessidade. Ou seja, por exemplo, a igreja de Jerusalém estava passando necessidade, Paulo convoca algumas igrejas, a igreja de Antioquia, né, Galácia, Macedônia, Acaia. Para quê? Para pegar essas ofertas e enviar para Jerusalém, entendeu? E outras igrejas que estavam passando necessidade. A gente vê que a preocupação de Paulo ali no Novo Testamento também é preocupado com os necessitados, né? Com as pessoas que estavam passando dificuldade. Então, vamos lá, meus irmãos, vamos recolher aqui os dízimos das ofertas, que nós vamos ajudar as pessoas que estão passando fome, não têm o que vestir, vamos abençoar esse povo. Mas vamos lá, o que o texto diz? Lá no Velho Testamento, em Deuteronômio capítulo 26, do versículo 12 ao 13. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os dará ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. E dirás perante o Senhor teu Deus, tirei da minha casa as coisas consagradas, e a dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão, e à viúva, conforme a todos os teus mandamentos que me tens ordenados. Não transgredi os teus mandamentos, nem deles me esqueci. Então, por aqui, irmãos, a gente percebe que é um mandamento. Você suprir a necessidade dos irmãos é um mandamento, não é esmola da igreja. Porque muitas das vezes as pessoas estão passando necessidade, desempregada, conta de luz para ser cortada, não tem o que comer, a igreja parece que está dando uma esmola,
Mas a Bíblia diz que não é esmola, é um mandamento. O dízimo, meus irmãos, ele tem que ser feito da seguinte forma. A igreja recebe o dízimo, ela paga as suas contas, ela tira o salário do pastor, do obreiro, e a outra parte tem que ser separada para suprir a necessidade dos irmãos. Seja um falecimento de um irmão, que a família não tem dinheiro para fazer o sepultamento, seja um remédio que o irmão precise, seja uma cesta básica, seja uma conta de luz. A igreja tem obrigação, não é esmola. Não é esmola. A gente vê aí pastores riquíssimos, igrejas riquíssimas, que seus membros estão passando necessidade. Eu já ajudei pessoas de igrejas riquíssimas. Vários irmãos, amigos meus, até hoje. Ontem eu estava falando com um, ele falou que lá na igreja sempre tem aparecido pessoas de tal igreja lá precisando de ajuda, que os irmãos vão lá fazer a visita e constata que o irmão não tem nem o que comer. Enquanto o filho do endemoniado do pastor da igreja está na Europa. Eu chamo de endemoniado porque a Bíblia chama de endemoniado. Isaías capítulo 56, são cães devoradores, são filhos do cão. É aqueles que estão enquadrados lá em Mateus capítulo 7. Senhor, mas em teu nome eu preguei, em teu nome eu fiz e aconteci. Sai de mim, Satanás, afaste de mim que eu não vos conheço. É isso que a Bíblia chama de cão devorador, esses caras. Esses caras não são pastores. Os caras não estão preocupados com seu filho, com a sua família. Eles querem arrancar o seu dinheiro. E fica com a promessa. Tem que dar o dízimo. Cuidado com o devorador. Cuidado com o devorador. É o tempo todo. Adoram Malaquias 3:10. Agora pergunta para eles se eles estão realmente fazendo essa distribuição desse dízimo. Estão fazendo distribuição para a família deles. É a esposa ganhando 50 mil. É o filho ganhando mais 50 mil. E aí vai. Isso às vezes acontece não só na igreja rica, na igreja pobre também. Porque a igreja parece que acha que não tem obrigação, acha que é esmola. Você vai lá pedir uma cesta básica na igreja e não pode. E quando vai conseguir a cesta básica? Não, vamos ver com os irmãos aí, cada um traz um quilinho e a gente faz aqui. Não, tem que ser usado o dízimo também. Aí se não tiver do dízimo, tudo bem, concordo. Vamos convocar os irmãos para colher uma oferta extra, né? Para suprir a necessidade dos nossos irmãos, mas é mandamento. O texto fala aqui, o texto chama de mandamentos, está aqui, não transgredi os teus mandamentos, nem deles me esqueci. Então, irmãos, a gente sabe que toda a igreja recebe, seja dízimo, seja oferta, você pode mudar de nome, mas a igreja recebe. E esse dinheiro, a igreja tem que assumir a sua responsabilidade, não só com os membros da igreja, mas também com a comunidade, né? E também com Deus. Então a pergunta que eu faço, meus irmãos, para mim e para você é o seguinte: a sua e a minha igreja tem cuidado dos órfãos, das viúvas, dos necessitados? A igreja tem abençoado os irmãos que estão desempregados? Eu não estou falando da esmola, não. Eu estou falando de obrigação. É obrigação da igreja. A igreja não pode deixar o membro da igreja passando necessidade. E até mesmo não membro da igreja. Porque Paulo vai dizer, primeiro os da família da fé. Primeiro. E depois os de fora. Quer dizer, os de fora também estão enquadrados. Então, se a igreja tem condição de ajudar, a igreja tem que ajudar. Tem que sustentar mesmo. Tem que pagar a conta de luz, tem que comprar o remédio, tem que suprir a necessidade daquela pessoa. Porque esse é o papel também da igreja. Então, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, Paulo vai dizer o seguinte: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então nós temos que cuidar dos nossos, a igreja tem que cuidar dos nossos. O apóstolo em Jerusalém, quando o apóstolo Paulo ele vai para o ministério, há uma lembrança para ele: você tem que lembrar dos pobres. Gálatas 2:10, lembra dos pobres. Tá? Por isso, enquanto tivermos, tá lá, Gálatas 6:10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Então, primeiro, os da família da fé e depois os de fora. Agora, a igreja, ela tem obrigação, isso é um mandamento de Deus, cuidar dos órfãos, das viúvas e do necessitado. Dízimo não é para comprar jatinho, dízimo não é para mandar teu filho para a Europa, dízimo não é para você comprar apartamento de frente para o mar. Entendeu? Se você faz isso, você é um cão devorador e você vai para o inferno. Então, a igreja tem obrigação de ajudar os órfãos,
as viúvas e os necessitados. Não pode, é inadmissível um membro da igreja ver pessoas passando necessidade e a igreja não suprir essa necessidade do nosso irmão. Nós temos essa obrigação como igreja. E é um dever nosso. A Bíblia chama de mandamento. Cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Que Deus tenha misericórdia da igreja. Que Deus abra a nossa mente para que nós possamos entender e nós, como membros da igreja, nós temos que cobrar da nossa liderança, né? Que a igreja tem que ajudar, a igreja tem que colaborar, não como esmola, mas como um mandamento. Dízimo é para ser distribuído entre os fiéis. É os fiéis que têm que fazer uso desse dízimo. Aquele que está passando necessidade. Primeiro os da família e até os de fora. Até o ímpio nós temos que ajudar. Quanto mais os de dentro. Mas infelizmente não é isso que nós vemos na igreja de hoje. Mas Deus irá cobrar isso de cada um. Deus sabe o que cada líder, cada pastor está fazendo com o seu dízimo e com suas ofertas. Que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus.